Olá, somos o grupo G12 do curso de pós-graduação em Software Architecture, turma 4 SOLT, da instituição FIAP. E neste momento estaremos apresentando a vocês o nosso projeto do Tech Challenge Fase 3. Recapitulando sobre o nosso projeto, o projeto Tech Lanches tem como objetivo resolver o problema de uma lanchonete de bairro que está em constante expansão, mas ainda tem problemas internos relacionados ao controle de pedidos e à comunicação com a cozinha e o preparo dos mesmos. Então, a nossa proposta é solucionar esse problema por meio de uma automatização, construindo um sistema robusto, eficiente e escalável para que eles possam atender a demanda desses pedidos neste momento de crescimento. Falando um pouco agora da fase 3, nós temos novos requisitos para estarmos implementando nessa fase, dentre eles, adicionar pipelines de CI/CD utilizando GitHub Actions e automatizando o processo de integração e de publicação do projeto. Tivemos também que adicionar scripts de IAC, infraestrutura como código, utilizando Terraform, e toda a infraestrutura do projeto agora estaria sendo migrada para a utilização de um ambiente cloud, que nessa fase o grupo optou por estar utilizando o ambiente da AWS. A proposta dessa fase, basicamente, é desenvolvermos uma função serverless que irá auxiliar, gerenciar a autenticação do sistema na parte de usuários. Não somente isso, agora que temos um provedor de cloud e uma esteira de pipelines, estaremos utilizando recursos dos scripts de IAC e também publicando os nossos recursos, nossas APIs e serviços nesse novo ambiente de uma forma automatizada e mais otimizada. A seguir, iremos mostrar para vocês um pouco da nossa nova arquitetura do sistema em ambiente cloud da AWS. Bom, agora vamos falar sobre a arquitetura AWS do projeto TechLunch. Esta arquitetura passou por uma significativa evolução nesta fase. Mudamos de uma arquitetura baseada em Docker e Kubernetes nativo para implementar nossos recursos no provedor cloud AWS, responsável pelo provisionamento, gerenciamento e segurança de nossos recursos. Vou detalhar cada componente da arquitetura que estamos utilizando a seguir. No diagrama da arquitetura, toda a nossa infraestrutura está hospedada no ambiente AWS na região US West 1, na Virgínia do Norte, que é a zona de disponibilidade mais econômica da AWS. Dentro dessa região, temos duas instâncias da API Gateway. A primeira trata-se do fluxo de cadastro e autorização do usuário, ou seja, todas as validações relacionadas ao usuário. A segunda é A segunda lida com o mapeamento dos endpoints internos da aplicação TechLunch. Optamos por essa abordagem devido às restrições de alguns recursos do AWS Academy para o nosso tipo de usuário, no qual este ambiente foi fornecido pela instituição FIAP. No fluxo da esquerda, relacionado à autenticação do usuário, implementamos duas funções lambdas, uma para o cadastro de usuário e a outra para autenticação e autorização. Não entraremos em detalhes sobre o objetivo de cada recurso AWS aqui. Para mais informações, consulte a documentação da AWS. Além disso, configuramos um bucket S3 para armazenar nossos arquivos lambda zip. Utilizamos a função IAM-Role, padrão do AWS Academy, para permitir o provisionamento automático dos recursos através do Terraform. Também integramos o Amazon Cognito para autenticação do usuário. E também utilizamos o AWS Secret Manager para armazenar dados confidenciais necessários para o fluxo de autenticação. E, por fim, o serviço CloudWatch para monitoramento de logs da Lambda. No fluxo da segunda API Gateway,
Utilizamos o VPC Link para a comunicação entre a API Gateway e o Network Load Balancer, que está dentro da VPC padrão do AWS Academy. Implementamos um load balancer do tipo network para distribuir automaticamente o tráfego entre vários destinos. E um application load balancer para acesso direto ao dashboard do RabbitMQ. E ambos estão contidos em uma subnet pública. Nas subnets privadas, temos mais alguns recursos essenciais. O primeiro e um dos mais cruciais é o Amazon EKS da aplicação TechLunches. É um serviço gerenciado do Kubernetes para executar o Kubernetes na AWS, cuidando automaticamente da disponibilidade e escalabilidade dos nós no plano de controle. No contexto da nossa aplicação, o EKS é responsável por englobar o ecossistema, incluindo serviços como IAM Role, padrão do AWS Academy para permitir o provisionamento, o CloudWatch para monitoramento de logs, o AWS EC2 para fornecer capacidade de computação escalonável sob demanda, e por fim um bucket S3 para armazenar o estado dos recursos através do arquivo Terraform tfstate. Na próxima subnet privada está o Amazon RDS da aplicação, um banco de dados relacional na AWS com vantagens como escalabilidade, economia e capacidade de redimensionamento para um banco de dados relacional padrão, entre outros. Nesse mesmo subnet também encontramos um bucket S3 para armazenar o estado dos recursos através do arquivo Terraform tfstate e um AWS Secret Manager para guardar os dados confidenciais para o funcionamento da aplicação e do Amazon RDS. O RDS também recebe comunicação tanto do serviço EKS da aplicação TechLunches, quanto da fila de pedidos, que será discutido na próxima subnet privada. Nessa terceira subnet privada, temos o EKS específico da fila de pedidos, juntamente com uma instância EC2, cujo propósito é processar os pedidos. Além disso, ele recebe suporte do EKS RabbitMQ para alcançar seu objetivo. Na última subnet privada, há novamente o EKS do RabbitMQ e uma instância EC2. Esses recursos desempenham um papel crucial em apoiar a fila de pedidos, controlando e gerenciando o fluxo de pedidos, o que é fundamental para a eficiência dos processos. Por fim, optamos por não utilizar múltiplas zonas de disponibilidades, devido ao custo desnecessário que poderia ser gerado ao cliente. E também utilizamos a ferramenta de IAC Terraform para automatizar o provisionamento de todos os nossos recursos na AWS, no qual esse tema será explorado mais a fundo ao longo do vídeo. Desta forma, finalizamos sobre a arquitetura AWS da aplicação TechLunches. Agora vou falar um pouco sobre o banco de dados utilizado na nossa aplicação. Um outro requisito, né, dessa fase era avaliar a estrutura do banco de dados e escolher um banco de dados em cloud para utilizar. Nós, como já estamos utilizando o SQL Server desde as fases 1 e 2, por motivos que nosso time já tem uma certa familiaridade com essa tecnologia, também outras questões como desempenho e escalabilidade, porque o SQL Server tem um alto desempenho e capacidade de escalar vertical e horizontalmente, permitindo que as empresas cresçam suas bases de dados, né, de acordo com a necessidade e mantendo a eficiência. Também por conta de segurança,
pois ele oferece recursos robustos de segurança, como criptografia de dados, autenticação integrada, gerenciamento de permissões, que garante a proteção de dados mais sensíveis, além de uma grande compatibilidade com aplicações, pois ele tem ampla aceitação e integração com várias aplicações e ferramentas de desenvolvimento, facilitando até a implementação em alguns ambientes corporativos. E aí, com isso, nós buscamos algumas alternativas na cloud, né? E optamos pelo Amazon RDS, porque ele tem um bom custo-benefício, né? E além disso, ele tem um bom gerenciamento simplificado, pois ele simplifica tarefas de administração do banco de dados, como provisionamento de hardware, configuração de banco de dados, patching de software, backups, permitindo que nós desenvolvedores concentrem-se no desenvolvimento em si da aplicação. Também tem alta disponibilidade e durabilidade, que oferece configurações de replicação fáceis de configurar, backups automatizados que garantem a disponibilidade e durabilidade dos dados, assim também como a escalabilidade, que permite ajustar facilmente os recursos computacionais ou a capacidade de armazenamento com apenas alguns cliques ou de forma automática, proporcionando flexibilidade conforme a demanda varia. Além disso, ele suporta vários motores de banco de dados, incluindo MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, que foi o nosso caso, e MariaDB. Então, ele também oferece essa flexibilidade para trabalhar com a tecnologia preferida ou exigida pelo projeto. Então, por isso, justifica as nossas escolhas para o banco de dados nessa fase 3. E agora, eu vou mostrar um pouco também de como o nosso banco ficou estruturado junto de suas tabelas. Então, começando aqui com a tabela de clientes, como observação, temos essa tabela de clientes aqui apenas como replicação de dados, pois hoje o Cognito que cuida do gerenciamento dos clientes, né? Então temos a function lambda que vai chamar o Cognito para armazenar e identificar os clientes, mas nós optamos por manter ainda essa tabela, replicando os dados para análise nossa, histórico mesmo. Então ela contém aqui CPF, o nome, o e-mail, tendo como índice CPF e e-mail, né, para facilitar consultas por esses campos, agilizando no processo. Temos a tabela pedidos, onde temos aqui o cliente ID se relacionando, o valor total do pedido e o status do pedido. Tabela de pagamentos, então temos também pedido ID, o valor total, status do pagamento e a forma de pagamento escolhida. A tabela produtos, onde temos o nome do produto, descrição, preço, categoria ID e o deletado, que funciona como um soft delete, onde nós marcamos se o produto foi deletado ou não, ao invés de realmente deletarmos o registro, nós controlamos com esse campo. Então, na hora de fazermos uma query na aplicação, nós buscamos somente os produtos que contam com o deletado false. E ela tem também aqui index com uma categoria ID para obter produtos por categoria, né, mais rápido, ou pelo seu nome. E por fim, tabela de item pedido, onde ela tem uma chave composta de pedido ID e produto ID, a quantidade do item, o preço daquele produto e o valor dela. Então, é assim que nossas tabelas estão estruturadas em nosso banco de dados. E agora, vamos dar sequência com demonstração de repositórios e o CI/CD. Agora, vamos falar um pouco sobre os nossos repositórios CI/CD, Terraform e SonarQube. Nessa fase, teremos 4 repositórios, um para API, um para as lambdas de autenticação e cadastro, um para a infra Kubernetes e um para a infra do banco de dados. Inicialmente, como um dos requisitos da fase 3 do Tech Challenge é que a nossa branch main seja protegida para alterações diretamente. Então, aqui está essa configuração no repositório TechLunch da API, também aqui no InfraDB, InfraKubernetes e no repositório das lambdas. Para validar essa configuração, eu fiz uma pequena alteração no README, tá? No TechLunch API, adicionei
fiz o commit e dei o push. Recebemos a rejeição, então nossa configuração está funcionando corretamente. Aprofundando um pouco mais no repositório da API, a gente vai entrar em detalhes um pouco da pipeline. Então aqui, essa pipeline, ela está com o código para fazer o nosso build e teste da nossa aplicação e também as configurações para a análise do sonar. Como podemos ver, a gente consegue subir a nossa aplicação para que ela faça uma análise no sonar. Então aqui a gente tem as métricas necessárias, né, que toda alteração precisa estar de acordo com essas métricas. E aqui eu consigo mostrar o nosso projeto TechLanches API com análise de código já, tanto na branch main e tanto todos os PRs que foram executados. Agora vamos entrar no detalhe do nosso repositório do banco de dados. Falando da pipeline, a gente tem a configuração, né, das credenciais com a AWS e também as instruções do Terraform, para que podemos provisionar o nosso banco de dados dentro do ambiente da AWS. Então aqui temos o init, o validate, o plain e também o apply do Terraform. Esse apply vai executar esse arquivo .tf, que é o Terraform, que faz a criação do nosso RDS no ambiente da AWS. Então aqui temos as devidas configurações e executando a pipeline, esse, é, esse arquivo vai virar um RDS. Então, eu consigo executar manualmente o deploy desse arquivo Terraform para que a gente possa realizar um teste. Então, eu vou executar aqui, ó, na branch main, esperar ele iniciar. Ele já vai aparecer o novo deploy sendo iniciado. Então, aqui ele está passando pela primeira parte da pipeline, que é o Terraform teste. Está validando, já fez o setup com a AWS. Então agora ele está verificando o nosso arquivo Terraform. O primeiro passo foi feito, então ele foi para o segundo passo, que é o deploy. E segue o processo. Agora demora um pouco mais, mas podemos aguardar aqui o sucesso. Então, como podemos ver, tivemos sucesso no nosso deploy do RDS. Então, ao acessar o Academy, né, o AWS Academy, e buscar por RDS, conseguimos identificar o nosso banco de dados criado com sucesso. Agora vamos falar um pouco sobre o repositório de Kubernetes. Nesse repositório, nesse repositório também temos uma pipeline que basicamente faz o mesmo processo da pipeline de banco de dados, porque a finalidade da pipeline, como a do RDS, é provisionar os ambientes via Terraform via, e manter o nosso ambiente configurado. Porém, nesse temos uma pipeline diferente, que cria, após o EKS já estar provisionado, ele faz o apply, né? Ele cria os nossos deployments, HPAs e métricas dentro do nosso cluster.
Olhando um pouco mais para o arquivo Terraform que vai ser executado, podemos ver que temos a criação do EKS, né, o nosso cluster, o Node Group, os add-ons que são necessários para o nosso EKS e também o Security Group que faz para poder acessar o banco de dados. Então, ao executar a pipeline, temos que obter como sucesso a criação de um cluster EKS dentro do nosso ambiente Academy da AWS. Então, como no banco de dados, eu vou executar novamente a nossa pipeline. Aguardar se iniciar. Pronto. Agora temos a mesma pipeline, porém para os arquivos Terraform do EKS. Após o teste com sucesso, foi iniciado o deploy. Então, temos que aguardar mais uns minutos e o deploy também será feito. Como podemos ver, o nosso deploy do EKS também foi com sucesso. Os recursos que estavam para ser criados e aqui o log da criação. Então, voltamos agora no AWS Academy, buscamos por EKS, conseguimos ver o nosso cluster criado aqui. Conseguimos ver os nossos node groups também criados. Então, nosso EKS foi criado com sucesso. Logo após a criação do EKS, temos nossa outra pipeline, conforme tinha explicado anteriormente. Então, vou voltar aqui nas actions e vamos fazer outra execução, né, do workflow. Só que agora dos deployments. Então, vamos criar os HPAs, os deployments e as métricas via pipeline. Então, vou executar aqui novamente e vamos aguardar. Certo? Iniciou a execução. Temos aqui o login na AWS e o início da execução dos comandos. Vamos aguardar. Aqui temos os logs do que estão sendo criados, né? Nossas APIs, o nosso service, RabbitMQ, tudo sendo criado. Então podemos ver aqui que também tivemos sucesso no nosso deployments. Agora, acessando a AWS Academy, conseguimos ver os recursos que também já foram criados. O RabbitMQ, a API e os workers já estão criados dentro do EKS. Agora vamos para o último repositório das lambdas. Vamos acessar aqui a pipeline. E vamos lá. Temos praticamente a mesma estrutura de pipeline também para o repositório das lambdas, porém, no repositório das lambdas temos uma particularidade que também fazemos o deploy, né, do zip das lambdas para
o nosso ambiente, para a AWS. Então, temos um step a mais dentro dessa pipeline, que é subindo os zips para a AWS. Indo para os Terraforms que vão ser executados, temos os arquivos da API Gateway e suas integrações com as lambdas e até mesmo com o EKS, para que todas as requisições passem pelo API Gateway, todas as requisições da API passem pela API Gateway. Temos aqui a criação dos recursos do Cognito, para que a gente possa fazer nossa autenticação. E também temos os recursos da Lambda. Então, após esses recursos, também teremos que fazer a execução para que possamos ver dentro do AWS todos esses recursos criados. Novamente, eu vou aqui executar manualmente na branch main e faço a execução do workflow. Aguardo uns minutos e já começou. Aqui nesse passo a gente faz o build, né, das nossas lambdas, Terraform Test e o Terraform Deploy como as outras duas pipelines, e por último o deploy que a gente comentou do VIP. Então, aqui está fazendo o build da Lambda e aguardando os outros dois passos, do Terraform e do Terraform Deploy. Bom, como podemos ver, nosso deploy foi feito corretamente. Então, temos aqui os recursos que seriam criados, que foram criados, na verdade, e os logs da criação. Aqui temos o deploy das lambdas na AWS, com sucesso também. Então, podemos voltar e analisar que, ao acessar aqui, agora temos dois recursos para validar. As lambdas, que temos aqui a TechLaunch Lambda Auth e a TechLaunch Lambda Cadastro, né, que estão criadas com sucesso há um minuto. E também temos a API Gateway, que também estão criadas, e com também os links da VPC, com as integrações diretamente com o EKS. Bom, agora vamos falar sobre o fluxo do projeto TechLaunches. Vamos iniciar com a parte de cadastro de usuário. Aqui, a nossa API Gateway irá redirecionar para a nossa lambda de cadastro. Então, quando informarmos o CPF, o e-mail e o nome, iremos cadastrar um usuário no Cognito. Quando o cadastro for realizado com sucesso, irá retornar um token ID, que seria a maneira de conseguirmos obter o CPF, o e-mail e o nome do usuário na aplicação, e o Access Token, para conseguirmos autenticar nos endpoints da nossa aplicação. Caso informarmos novamente esse mesmo CPF, irá retornar uma mensagem de erro dizendo que o usuário já foi cadastrado. Também possuímos outra lambda de autenticação, onde se não informarmos o CPF, irá autenticar de forma não identificada, também retornando um Token ID e um Access Token. Possuímos uma autenticação com o CPF informado, assim rastreando o usuário e autenticando, informando também um Token ID e um Access Token. Caso colocarmos um CPF não existente em nossa base de dados, retornará um erro dizendo que o usuário não existe com os dados informados. Mas como precisamos do nosso Token ID e do Access Token para o fluxo de pedido, vamos obter novamente. Aqui no cadastro de pedido e todos os endpoints da nossa API,
a nossa API Gateway redireciona as solicitações para o nosso EKS. Então, vamos continuar aqui para finalizar o fluxo de pedido. Com o nosso Access Token obtido, vamos passar ele aqui na autorização. Lembrando que se não informarmos nada, ele irá retornar um erro 401. Vamos voltar aqui, colocar o nosso Access Token. E no header, precisamos passar o Token ID para obtermos o nome e o e-mail do usuário logado. Então, o Token ID. Certo? E cadastraremos o pedido. Conforme visto aqui, o nome do cliente tech, conforme cadastramos no Cognito. Pedido criado. Agora, vamos realizar o checkout desse pedido. Para isso, também precisamos pegar o nosso Access Token. Então, nosso Access Token e o checkout do pedido. Checkout do pedido realizado com sucesso. Precisamos também realizar o pagamento. Então, segue o mesmo fluxo. Pagamento realizado com sucesso. Agora, nosso pedido já está na nossa fila de pedido em preparação. Vamos aguardar ele ficar pronto. Então, nosso pedido já está pronto, como podemos verificar aqui. Assim, finalizamos o fluxo de pedido e de autenticação do projeto TechLunches. Por fim, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado da nossa apresentação e também do nosso projeto. Pedimos que você visite os nossos repositórios que estão no nosso perfil do GitHub. Deixe uma estrelinha. Em caso de dúvidas ou questionamentos, até sugestões de melhorias, pode deixar um comentário, entre em contato conosco pelo LinkedIn e qualquer membro do grupo estará à disposição para conversar e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado.